Olá, pessoal. Eu sou a professora Raquel. Para quem ainda não me conhece, tem um vídeo meu me apresentando aqui nesse canal do YouTube, mas por guia das dúvidas, vou deixar na descrição do vídeo, certo? É, eu estou no projeto com vocês de matemática para o Enem, mas antes disso, eu vou dar, nós quatro bolsistas, estamos dando uma pequena revisão para que vocês possam ter mais segurança ao resolver as questões do Enem. Elas levam muitas coisas básicas. Eu fiquei para dar um pouquinho para vocês de conteúdo sobre sequências e expressões numéricas. É um nome bem grande, meio feio, né? Mas ele é bem tranquilo, vocês vão ver. Bem, vai ser bem curtinho. Eu vou falar um pouquinho sobre a definição de sequência, a definição de expressões numéricas. Vou dar alguns exemplos e vou falar sobre duas sequências numéricas que são extremamente conhecidas e com certeza entre vocês também, que é PA e PG. Vou dar alguns exemplos sobre a fixação do conteúdo e vou dizer uma frase no final aqui. Minhas referências, se alguém quiser, após, eu posso mandar os links do que eu utilizei ou até mesmo o vídeo sobre conteúdo para que seja melhor para vocês treinarem. Vamos lá. Sequências numéricas. O que é sequência numérica? Bora lá ver a definição? A definição é todo conjunto no grupo na qual seus elementos estão escritos em uma determinada ordem, ou seja, seus elementos, que aqui está como A1, A2, A3 até a N, que é uma sequência finita, e tem também a sequência infinita. Enrolei um pouquinho, né? A sequência finita é aquela que tem fim. No caso aqui, A1 até a N, e ela encerrou. Agora, a sequência infinita, ela não tem fim. A sequência infinita, ela pode começar com o primeiro termo e ir infinitamente. É tanto que vocês veem que o AN está aqui e ainda tem continuação depois dele, né? Geralmente, uma sequência é representada entre parênteses, que é as barrinhas tortas. Então, é só vocês lembrarem. Sequência é qualquer conjunto de coisas que você pode botar, vamos dizer assim, arrumadinho. Existem as que têm fim e as que não têm fim. Vamos lá para dois exemplos. Um exemplo mais matemático, né, vamos dizer assim, mais bonitinho, com a fórmula e tudo. Primeiro, meu primeiro exemplo. Determine os três primeiros elementos de uma sequência tal que a n, ou seja, o último termo, seja igual a 2 elevado a n mais 1, que seja nos naturais. Ou seja, eu quero saber os três primeiros elementos. Então, vamos excluir o zero por hoje. Então, vamos usar o 1, o 2 e o 3. Vamos lá, substituir o 1 no n. Então, 2 elevado a 1 mais 1, 3. Aqui, ó. Substituindo por 1. Substituindo por 2, 5. Substituindo por 3, 9. Ah, como é que faz isso? Você pega a elevação do 2, coloca o número na elevação do 2, coloca o número na elevação do 2 e o outro número na elevação do 2. Mas nada, você só faz substituir e calcular. Então, nossa sequência com os três primeiros termos de uma sequência dos números naturais é 3, 5 e 7. No segundo exemplo, nós temos uma chamada, que é a coisa do dia a dia de vocês. Vocês veem isso eternamente. Eu não sei como é que é com vocês no presencial, mas antigamente, há uns 7 anos atrás, mais ou menos, meus professores de ensino fundamental, eles usavam a numeração. Ou seja, a gente não era pessoas, nós éramos números, por isso que eu coloquei aqui. Era uma sequência de alunos que eram chamados pelos números. O meu geralmente era o 39, então a minha sequência na chamada era 39. Mas há muitos professores, principalmente hoje em dia, que preferem falar o nome dos alunos. Por quê? Porque fica mais tranquilo também, dá para fixar o nome do aluno, né? No meu exemplo aqui, eu trouxe uma chamada com 7 alunos. E cada número equivale a um aluno. Se você for olhar, ó, 1 é a Ana, o 2 é o Caio, o 3 é o David, o 4 o Josemi, 5 o Lucas, 6 o Matheus e 7 o MacGyver. Para quem é mais velho, ou talvez não sei se alguém assistindo, MacGyver é um personagem de desenho, mas eu tenho um colega chamado MacGyver, em homenagem a ele, vamos dizer assim. Então, vamos lá, a sequência da chamada pode ser numérica ou pode ser de nomes, mas de qualquer forma é uma sequência de elementos. Então, nós temos aqui uma sequência que é com uma fórmula e uma sequência que é com números e nomes. Então, bem tranquilo. Outro exemplo de sequência bem prático.
Quando se acorda, por exemplo, todo mundo tem uma coisa para se fazer. Quem tem aula pela manhã, acorda, escova os dentes, toma banho e vai para a escola. Ou come antes disso, tem pessoas que não comem. Eu, por exemplo, acordo, escovo os dentes, tomo meu café, recebo um aluno que eu tenho aqui, aí almoço e termino meu dia. Então, tem uma sequência de coisas para se fazer. A mesma forma é a sequência numérica. Você tem uma sequência de elementos, de números, de nomes, e pronto, acabou. Isso é sequência, não tem nada demais. Então, quando vocês procurarem em algum conteúdo, em alguma coisa, lembre que sequência nada mais é do que isso. Não vão se desesperando, porque é um negócio bem tranquilo mesmo. Vamos lá, sequência numérica, duas ramificações muito conhecidas, que é PA, progressão aritmética, e PG, que é progressão geométrica. Qual é a diferença entre eles, professora? É o seguinte, uma PA, a razão dela é somada, ou seja, o A2 menos o A1 vai dar a sua razão. Vamos lá ver se dá certo? 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. Então, a sua razão é 3. A mesma forma, se eu somar 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. Então, uma PA é você pegar um número e somar todos os elementos. Na PA também existe o... Como é que se diz? O neutro, o nulo. Neutro não, perdão, o nulo. Se você tiver a razão zero, vai ser constante. Ou seja, se o seu primeiro termo é 1 e sua razão é zero, vai ficar 1 infinitamente. Pronto, isso aí é um exemplo de progressão aritmética de razão 3 e é uma sequência infinita, ela não tem fim. Geralmente, algumas pessoas decoram o termo geral. O termo geral é esse. Como assim termo geral? Você pode pegar qualquer valor e botar aqui e calcular qual é aquele termo. Aí eu quero saber o centésimo termo, começando com 2. Eu coloco o 100 aqui, boto o 2 aqui, bota a sua razão, que no caso é 3, e eleva 100 menos 1. Calcula. Claro que para números extensos isso fica muito ruim de fazer. Mas já dá uma ajuda, né? Uma formulazinha. Dá para fazer braçalmente, você pegar e calcular tudo bem direitinho. Se for um número pequeno, eu aconselho a vocês a fazer braçal, porque vocês fixam mais o conteúdo. Vamos lá. Também tem essa fórmula. Peço até perdão porque eu não consegui fazer a divisão embaixo, mas vocês entendem. A soma dos termos é o primeiro termo mais o último termo, vezes o número que você quer encontrar, dividido, isso tudo dividido por 2. Ah, mas para que eu quero saber a soma dos termos? Vocês vão saber já já. Trouxe um exemplo maravilhoso. Uma PG, uma progressão geométrica. Ah, mas tem a mesma razão. Tem a mesma razão do meu exemplo anterior, mas só que há uma enorme diferença. Uma PA, ela é somada. Uma PG, ela é multiplicada. Ai, então tem que multiplicar o termo pela razão. Isso, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, e assim se vai, infinitamente. Trouxe dois exemplos de sequência numérica infinita. As sequências vocês vão encontrar muito em forma de PA e de PG. Muito, extremamente. Mas existem outros tipos, existem outras formas de se fazerem, mas essas são as mais práticas. E como toda coisa matemática, a PG também tem um termo, tem uma fórmula, que é exatamente essa. O termo que você quer encontrar é igual ao termo inicial mais o número que você quer encontrar menos 1 vezes a razão. Também PG dá para fazer por raciocínio, por tentativa. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas às vezes é mais prático. Vamos lá para dois exemplos. Primeiro exemplo de PG. Qual é a quantidade de tábuas da sétima pilha? Planilha. E nessa planilha tem dizendo o quê? Que a primeira pilha tem uma tábua. A segunda pilha tem duas tábuas. A terceira pilha tem 4 tábuas. E a quarta pilha tem 8 tábuas. Ou seja, a cada pilha adicionada vai se multiplicando por 2. Então, primeira coisa, uma PG se multiplica. E a segunda coisa, isso daí tem razão? 2. Vamos ver? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E para saber de sétima, a gente tem 4 e ainda faltam 3 para a gente saber qual é a sétima pilha. Vamos lá, tem duas formas de se fazer.
Pela fórmula você só faz substituir o N. O N é 7, que é, é a sétima pilha que eu quero descobrir. O A1 é 1, o R é 2, lembra que a gente multiplicou por 2? E o N, por ser 7, aí fica 7 menos 1. Então, a gente tem essa forma aqui essa equaçãozinha, essa coisinha aí pra gente resolver. A gente sabe que um multiplicando qualquer coisa vai ser aquela qualquer coisa. Então, 2 elevado a 6 é 64. Pronto, morreu Maria Preá. Essa é a forma de usando a formulazinha. Mas também tem uma forma fazendo braçalmente. Braçalmente parece que vai bater, né? Fazendo mesmo no lápis, você tentando por tentativa, que é essa daí. A gente tem a primeira pilha, 1, segunda pilha, 2, terceira pilha, 4, quarta pilha, 8. A quinta pilha vai ser o quê? 2 vezes 8, 16. A sexta pilha, 16 vezes 2, 32. A sétima pilha, 32 vezes 2, que é 64. Se for pequeno o valor, eu aconselho vocês fazerem isso, porque fica muito mais tranquilo do que você decorar uma fórmula, um negócio. Vamos lá para PA? Talvez você já tenha ouvido falar sobre Gauss e a sua soma, o famosíssima. Ela nada mais é do que um professor, professora, não me recordo, mas tem sido professor dele, chegou e fez assim: olha, vocês só saem daqui, parafraseando, né? E só saem daqui depois que me disserem quanto dá a soma dos 100 primeiros termos. Ou seja, de 1 até 100. Eu quero saber quanto dá de 1 até 100. Aí, Gauss parou, pensou, raciocinou. Ah, outra coisa que eu queria dizer a vocês. Eu não sei se vocês fazem isso, mas quando vocês veem uma questãozinha assim, sempre observe o que a questão quer. A sétima pilha. Ui, a sétima pilha. Aquele que é a sétima pilha. Então, você tem afixo que você quer a sétima pilha. Então, sempre você fixe o que você quer. Qual é a razão? É 2. Então, você fixe o que você quer. Fica muito mais tranquilo de fazer. Às vezes tem uma questão deste tamanho no Enem, e às vezes a pergunta dele é desse tamanho, e você não sabe de nada. E você passa lá aquele tempo todinho, sem precisão, sabe? Que a perguntinha é desse tamanho. Então, vocês sempre fixem o que a questão quer. Qual é o objetivo? É a mesma coisa de a mãe de vocês mandarem vocês irem para o mercado, um pai mandar ou algo do tipo, assim, traga feijão, arroz e macarrão. Se você não tiver fixo que você vai trazer essas três coisas, você vai querer trazer o mercado todo ou vai esquecer de tudo. Então, você tem que ter fixo aquilo que você quer na questão, certo? Gauss pensou o seguinte: o primeiro termo mais o último termo é 101. Legal, não tem nada a ver, né? O segundo termo mais o penúltimo termo dá 101. O terceiro mais o antepenúltimo, 101. E assim ele foi raciocinando. Se eu pegar um de cada extremidade, eles vão dar 101 toda vez. Isso vai valer até os 50. Por que vai valer até os 50? Porque depois de 50, 50 mais 51, que dá 101. Então já foram usados todos os 100 termos. Aí ele pensou, rapaz, eu tenho 50 vezes o 101. É a mesma coisa de fazer, ó, 101, 101, 101, 101, até 50 vezes. Então, ele pensou, se eu tenho 50 vezes esse valor, é só eu multiplicar 50 vezes 101. 50 vezes 101 é 5.050. Bem tranquilo, né? E PA e PG dá para fazer raciocinando. Talvez dê um pouquinho mais de trabalho do que com a fórmula, mas é bom para vocês incentivarem a criatividade de vocês. Bem legal, né? Então, o Galo chegou para o professor e disse: ó, professor, dá tanto. Isso em poucos minutos. Vou falar um pouquinho sobre expressões numéricas. Definição dela é o seguinte: é um conjunto de operações fundamentais a serem calculadas. Quais são as operações fundamentais? Subtração, divisão, multiplicação. Essas são as quatro super fundamentais. Fundamentais são elas quatro. Mas a gente também tem um que está muito no nosso dia a dia, que é a potenciação e a radiciação. A potenciação vocês podem pensar como o seguinte: quando vocês querem uma coisa mais alta, por exemplo, vocês querem escutar uma música. A música é tão boa que eu quero botar para todo mundo escutar. Faço isso aqui em casa. Gosto de uma música, boto logo um som que todo mundo escuta. Então, você quer dar uma potência para aquele número, você eleva ele a alguma coisa.
Da mesma forma, se você quiser escutar uma música, você quer dar aquela potência para todo mundo escutar, você bota uma coisa mais alta. Potenciação é exatamente isso. É um número elevado a alguma coisa. Um 2 elevado ao quadrado, ele é maior do que apenas um 2. E um 4 é maior do que 2. Então, sempre pense em potência como isso. E radiciação é raiz. Radiciação raiz, mais nada. Então, nós temos essas 4 operações, que são as fundamentais, que todo mundo sabe, e tem a potenciação e a radiciação. Está muito presente no nosso dia a dia, em provas de Enem, em tudo. E há símbolos nesse conteúdo que mostram a ordem de prioridade. Como assim, ordem de prioridade? Você imagina você está no ônibus e tem várias pessoas. Os parênteses são como os idosos. Então, os parênteses têm que ser resolvidos primeiro. Aí depois vem quem? O cochete, depois a chave. Mas os parênteses são os idosinhos da história. Eles têm que sempre vir ser resolvido primeiro. Então, vamos lá? Expressões numéricas. Eu trouxe alguns exemplos de cada uma das operações. Vamos para a primeira? Adição. Na adição, eu trouxe uma bem simples. Ah, mas isso daí é a soma. Sim, é uma expressão numérica de soma. Expressão numérica nada mais é do que você calcular o que tem dentro. Quanto é 10 mais 6 mais 9? 25. Isso é uma expressão numérica na adição. Outro que é bem tranquilo, subtração. Quanto é menos 6 mais menos 4, menos 10 mais 5, menos 5. Então, tá aí. Nós já vimos a adição e a subtração. Ela nada mais é do que uma simples soma. É a mesma coisa você ir ali no mercadinho do vizinho, comprar R$ 10 e pagar só 5, ficar devendo 5 para pagar depois. É a mesma coisa. Aqui você comprou e não pagou. Tá devendo. Nesse caso aqui, né? Esse aqui pagou tudo. Então, você sempre pense na adição e na subtração nas expressões numéricas assim. É só calcular, mais nada. Na multiplicação, algumas pessoas já acham mais complicado. Mas não tem nada demais. Vocês lembram que eu falei do parêntese e que ele é um idosinho que precisa de prioridade? Aqui na multiplicação, quando se tem vários termos, tipo, se eu tenho um multiplicando, um somando, um subtraindo, eu preciso necessariamente, obrigatoriamente, fazer a primeira multiplicação, porque aqui no caso, o idoso da vez é a multiplicação. Eu não posso fazer menos 2 mais 18. Eu tenho que fazer 8 vezes menos 2. Menos 16 mais 18, que dá 2. Se vocês não fizerem dessa forma, fica incorreto. Vamos lá para a divisão? Para a divisão, eu trouxe um exemplo pequenininho também. Aqui. A gente resolveria primeiro. A gente faria menos 9 mais 12? Não. A gente vai fazer esse cálculozinho aqui, 2 menos 9, que dá menos 7, e 12 dividido para 3. Você não pode somar, é como se eles dois estivessem em outro lugar, estivessem entre parênteses, é que eu não coloquei. Mas quando tiver uma divisão, é como se eles estivessem entre parênteses, eles têm que ser resolvido primeiro. Mas da mesma forma, a multiplicação. Então, 12 dividido para 3, 4. 4 menos 9, menos 5. Menos 5 mais 2, menos 3. E aqui vem os parênteses, colchetes e chaves. A gente vai ver agora como é que se resolve o idosinho ali. A gente tem aqui três coisinhas, né? Tem o colchete, tem o parêntese, o colchete e a chave. No parêntese, a gente vai resolver ele primeiro, porque ele é o idoso, né? Ele é o prioritário. Se a gente tá no ônibus e tem o idoso, a gente se levanta para dar o lugar a ele. Então, é a mesma forma que na equação. 6 menos 3, 3. 4 mais 3 dentro dos colchetes. Aí, 4 mais 3, 7. Então, a gente assumiu com parênteses e com o colchete. Então, falta só as chaves. Então, beleza, 9 menos 7, 2. Então, em resumo, a adição, que é o mais, é só você somar, mais nada. Subtração, que é o menos, você soma e subtrai o que tiver. Multiplicação, que é o vezes, você resolve primeiro o que está multiplicando para depois somar com o restante. Na divisão, você divide primeiro para poder somar com o restante. Nem que você resolva o restante, mas você só pode juntar a divisão com a subtração ou a soma depois que você resolver a divisão. E no parênteses e colchetes chaves, vocês resolvem parênteses primeiro, depois os colchetes, depois as chaves. Vai devagarzinho. Não fica esse negócio, porque eu consigo fazer rápido e não sei o quê, ou não consegue tentar fazer, porque
porque todos nós temos dificuldades e necessariamente a gente tem que ir devagarzinho. Um exemplo prático, fui fazer uma prova recentemente não, faz uns 2 anos já, e eu errei uma soma, porque eu estava tão nervosa para fazer a prova que eu errei uma soma. Eu disse que eu acho que era 20 menos 6, eu disse que era 10. E não é 10, é 14. Era algo do tipo. Então, errar é humano. Façam devagarzinho, porque se vocês forem tentar fazer rápido, vocês vão acabar errando. Vamos lá, mais 3 tipos. É a radiciação. Vocês lembram que radiciação é raiz. E potenciação, que é quando você eleva o número a várias coisas, que ela fica mais forte, mais potente. Vamos lá para a radiciação primeiramente. Trouxe um exemplinho pequeno. Raiz de 4 mais 20 menos 3 mais 81. Aqui eu não posso fazer, por exemplo, 4 mais 20. Vai dar 24, eu não posso fazer isso. Tem que resolver a radiciação para poder continuar. Aqui dá o quê? Raiz de 4 é 2, 20 menos 3 é 17 e raiz de 81 é 9. E essa soma dá 28. Resolvemos a expressão numérica envolvendo radiciação. Vamos para a potenciação. A potenciação é da mesma forma. Você não pode pegar, por exemplo, 3 menos o 5. Isso é errado, muito errado, impossível na realidade. Você tem que resolver a potenciação para poder juntar com os outros termos. Mais um detalhe, os sinais é uma coisa que todo mundo erra. Eu mesmo erro direto, mas só para ter uma observação, esse menos aqui não está na potência. Esse menos faz parte do cálculo. Então, 5 ao quadrado, você não vai juntar com isso daqui. Você só poderia juntar se ele fosse entre parênteses. Muitas pessoas ainda têm dúvidas enormes sobre isso. Todo mundo erra, eu erro, mas sempre prestar atenção que se o número estiver entre parênteses, o menos estiver junto com o número, a elevação é para o número. Mas se ele estiver separado como ele está aí, é só para o número. Então fica como? 10 menos 7, perdão, 10 menos 3, 7, me entregando, né? Menos, que o menos é separado, né? 5 ao quadrado, 25. Mais 2 ao cubo, que é 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Isso aí é igual a 10. Então, potenciação, radiciação é dessa forma. Então, acredito que tenha ficado. Para terminar uma frase, antigamente, uns 4 anos atrás, até uns 4 anos atrás, eu tinha um professor que ele botava frases no fim das listas. Botava lá uma lista de 10 questões, 15, 20. Era apavorante, mas era muito legal. Matemática é legal, né? E ele colocava uma frase dizendo que se nós pensarmos, raciocinarmos, se a gente parar para pensar um pouquinho e refletir nas frases, nas coisas que as pessoas dizem, a gente consegue ir mais longe. Essa daí foi a frase da última lista que ele mandou para o meu irmão, que agora estuda com ele, que é assim: só teremos um país de verdade no dia em que gastarmos mais com escolas do que com a televisão. Isto é, no dia em que gastarmos mais com a educação do que com a falta da educação. E nós só teremos realmente um país de verdade quando nós, brasileiros, começarmos a dar mais valor, não só nós, mas todo o país, os governantes, dar mais valor às escolas, aos estudos, aos alunos, aos professores, do que quando a gastar com mídias, com essas coisas. Então, que possamos pensar nesse futuro, que vocês possam fazer esse Enem, possam se formar no que vocês realmente gostam. Estamos aqui para ajudar vocês e vocês nos ajudarem, né? Porque todos nós aprendemos juntos. As referências, se vocês quiserem depois pegar, eu tenho o maior prazer em mandar para vocês pelo WhatsApp. Então, é isso, pessoal. Tchau, obrigado pela atenção. E mais uma coisa, eu vou estar disponibilizando uma lista de exercícios para vocês. Espero que vocês consigam resolver. Qualquer coisa, podem me procurar, que eu vou ajudar vocês, viu? Tchau.